tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. Gente, já tem um tempo que eu queria trazer essa palavra para vocês. Eu trouxe ela no dia que eu fui pregar na igreja e ela me chamou muita atenção, me confrontou e queria trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês também, que é a história de Jonas. Lembrando que a história é pequenininha, tem apenas 4 capítulos, então se você quiser pegar sua Bíblia aí e ler ela agora, você consegue tranquilamente. E, como o Senhor ele falou muito comigo, eu queria compartilhar com vocês. E eu acho muito lindo como Deus trabalha na vida da gente, como Ele cura, como Ele nos transforma, como Ele nos aprimora. Porque, gente, eu sou uma pessoa um pouco tímida. Eu era muito mais tímida, mas agora eu dei uma melhorada. E quando eu paro pra ver, tipo assim, eu tô pregando na igreja, eu tô falando com um monte de pessoas, era uma coisa que me deixava extremamente nervosa. E agora eu tenho um prazer de fazer isso. Claro que a gente fica temeroso, a gente fica com medo, principalmente no meu caso, eu fico com muito medo de, sei lá, ficar nervosa a ponto de falar uma coisa errada e depois ser responsável pelo erro de uma igreja inteira, entendeu? Mas assim, eu sempre oro para sempre me ajudar, para me capacitar, para falar através de mim, para falar comigo também. Graças a Deus tem dado tudo certo. Mas enfim, vamos lá, vamos entrar na palavra. Bom, a história de Jonas é uma história bem conhecida. E a primeira coisa que me chama atenção aqui é que Deus ele é muito paciente com a gente, mesmo em meio à nossa desobediência, porque ele fala com Jonas, Jonas, eu quero que você vá em tal lugar e eu quero que você pegue. O que Jonas faz? Jonas ele vai por outro lugar, ele prefere seguir a própria vontade, os próprios desejos, e mediante essa escolha ele sofre a consequência, que vem o juízo de Deus. Em meio à nossa desobediência também tem isso. Às vezes o Senhor fala, faça isso, vá aquilo, ou não faça, ou não pegue, e a gente vai lá e pega. E quando a gente faz isso, a gente pode ter certeza que vai ter uma consequência, como foi no caso de Jonas. E aí, como vocês nem sabem, eu não vou dar detalhes aqui, até porque eu creio que vocês vão ver a história depois para ver, para conferir se o que eu tô falando tá tudo certo. Vem o juízo de Deus. E aí, mediante o juízo de Deus, Jonas ele faz uma oração ao Senhor e o Senhor ouve. E o que o Senhor faz? O Senhor dá uma segunda chance para ele cumprir aquilo que ele deveria ter feito desde o começo. Ou seja, o Senhor ele perdoa Jonas. E aí Jonas ele vai e ele ainda fala assim com o Senhor, se vocês lerem aí na palavra. Ah, Senhor, eu não queria ir lá, eu não queria pegar com aquele fogo, porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, que o Senhor é bondoso, que provavelmente você poderia se arrepender do que o Senhor queria fazer lá. Então, por isso que eu estava temeroso. E, irmãos, no capítulo 3, versículo 5, a gente vê que como é que eu posso dizer? A pregação de Jonas, ela se resume em apenas uma frase. Ou seja, ele chegou lá e ele não apontou o pecado do povo, ele não chamou o povo em arrependimento, ele apenas disse uma frase. E a frase que está aqui na minha versão é a seguinte, ó. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E no hebraico a frase fica assim. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Que subvertido quer dizer virada ao avesso, destruída, derrubada ou reviravolta e transformação. Então ele chegou lá para aquele povo e ele falou só isso, gente. E adivinha o que aconteceu? O povo, ele se arrependeu. Ele começou a fazer um jejum, o rei começou a fazer jejum, os animais também jejuaram, ou seja, eles deram crédito ao que Jonas estava falando. E, irmãos, Jonas ele não ficou nem um pouco feliz com isso. Infelizmente, ele não ficou feliz com isso. Porque ele estava esperando que Deus ele destruísse aquela cidade. Só que como a gente viu no hebraico, Deus ele poderia tanto destruir quanto transformar, quando mudar, fazer uma reviravolta naquele lugar. E aí Jonas ele sai da cidade nervoso e ele vai para fora da cidade, ele sai acampa assim para fora da cidade para ficar olhando o que vai acontecer na cidade, porque talvez na cabeça dele ele pensa, ainda há uma chance do Senhor destruir essa cidade. Só que isso não acontece.
e novamente ele não fica nem um pouco feliz. E aí o Senhor tem todo um cuidado para falar com ele. Vocês vão ver no final da história. Até me disse sobre isso, eu não vou falar muito. Mas uma coisa que me pegou quando eu estava estudando essa palavra, foi uma frase que eu ouvi em um canal que eu até vou deixar recomendado para vocês, que fazem resumos sobre a Bíblia. Nossa, é uma maravilha, gente. Depois vocês vão lá olhar. Eu acho que o nome do canal é Biblic Project. Biblic Project. Eu não sei falar muito bem, mas vai estar aqui na descrição do vídeo. E quando eu fui ver o resumo de Jonas lá, a pergunta que me pegou foi: você está pronto para amar um Deus que ama os seus inimigos? Você está pronto para amar um Deus que tem misericórdia dos seus inimigos? Gente, porque olha só, no começo da história, Jonas ele foi perdoado, ele teve uma segunda chance do Senhor. Só que quando ele viu que o Senhor estava prestes a fazer a mesma coisa com o povo inteiro, não só uma pessoa, ele não queria. Ele não queria que aquele povo fosse perdoado. Ele queria que o povo fosse destruído, porque a gente não vê em momento algum ele ficando feliz ou ele se esforçando, se empenhando para que de alguma forma ele pudesse contribuir para a conversão daquele povo. Muito pelo contrário, a gente vê ele reclamando, ele falando que quer morrer, porque é melhor ele morrer do que ele viver desse jeito, sabe? Então, diante disso, a gente precisa parar e pensar. Porque talvez tenha algumas pessoas que a gente tem dificuldade de gostar, que a gente tem dificuldade de amar. Só que a gente precisa se lembrar que Deus ama essas pessoas. Gente, às vezes eu fico muito irritada com algumas situações, com algumas coisas. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu fico muito irritada quando eu tô andando em lugares muito cheios e tem pessoas andando muito devagar na minha frente. E eu tenho o hábito de sempre andar rápido, mesmo quando eu não tô com pressa. Então, ter pessoas andando devagar na minha frente é uma coisa que me irrita muito. E às vezes eu fico, nossa, ai, essa pessoa tá andando muito devagar na minha frente. Ai, que saco, nossa. Aí, o Espírito Santo ele veio assim e fala comigo, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Você tá aí irritada, brava, falando dessa pessoa, mas você precisa lembrar que Cristo ama essa pessoa, que Deus ama essa pessoa. Ai, aquela pessoa te irritou. Ai, aquela pessoa falou alguma coisa que você não concorda. Ai, aquela pessoa foi grosseira. Ai, aquela pessoa tem esse e aquele defeito. Mas uma coisa que você precisa saber é que Deus ama aquela pessoa. Deus quer alcançar aquela pessoa. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. E a gente pode olhar para a história de Jonas e pensar, nossa, como Jonas foi desobediente. Nossa, como ele era teimoso. Nossa, como ele era isso, era aquilo. Só que se a gente parar para analisar as atitudes de Jonas e as atitudes que a gente tem, talvez a gente encontre várias semelhanças. E a gente precisa de ajuda para mudar, para melhorar, para se alegrar com os que se alegram, para ficar feliz quando o pecador se arrepende, porque a palavra diz que quando o pecador se arrepende, a festa nos céus. Agora imagine, gente, um povo inteiro, o rei, os animais enjoando, se arrependendo. Como é que o céu não fica? A gente tem que ficar feliz com essas coisas. A gente não pode ser ingrato. E a gente não pode só receber do Senhor e não querer que Ele abençoe outras pessoas, que Ele não alcance os nossos irmãos, os nossos amigos. Então, eu quero deixar esse vídeo para vocês, que vocês possam pensar nisso também, que vocês possam orar pelos seus inimigos, que vocês possam desejar que eles sejam salvos, que eles sejam alcançados e que eles tenham subvertido, que eles tenham uma reviravolta na presença do Senhor, que eles tenham uma transformação e que eles sejam cheios do Espírito Santo. Se esse vídeo falou com você, curta o vídeo, comenta, compartilhe com alguém que você acha que precisa ver. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais vídeos, tá bom? Que Deus abençoe vocês e vocês possam pedir ao Senhor para ajudá-los a amar os seus inimigos, tá bom?